Olá, meus amores, tudo bem? Essa aula vai ser uma aula relacionada a núcleo, de resolução de exercícios sobre núcleo e divisão celular, beleza? Então vamos para ela, meus amores. Primeira coisa, só para a gente retomar, o núcleo, ele está presente nas células, deixa eu pegar minha outra caneta aqui, ele está presente nas células eucariontes, todas as células eucariontes. Não. Existem células eucariontes que durante o período de maturação, elas perdem o núcleo, como é o caso das hemácias, tudo bem? E dos elementos de tubo crivado lá do floema. Beleza? Então são células eucariontes que não têm núcleo. Tudo bem? Então tá. Então nós temos o envelope nuclear ou carioteca, que é formado por duas membranas lipoproteicas justapostas. Aí nós temos o nucleolo, que é formado por RNA ribossômico e proteínas, tá? Ou seja, são ribossomos em formação. Aí nós temos aqui a cromatina. Lembrando, meus amores, que a cromatina ela é o conjunto de cromossomos descondensados durante a intérfase. Ou seja, é o conjunto de filamentos cromossômicos descondensados na intérfase. Joia? E aqui nós temos os poros nucleares. Beleza? Nós temos os poros nucleares, que são as estruturas que permitem a entrada e saída de determinadas moléculas aí do núcleo. Perfeito? Joia? Então vamos lá. Primeira questão. O núcleo pode ser considerado o centro controlador do metabolismo, já que o mesmo carrega os cromossomos, portadores dos genes, os quais são responsáveis por comandar a produção das proteínas celulares. Pessoal, isso aqui foi definição. Definição. Beleza? Porque lá dentro tem os cromossomos têm genes, os genes têm informação para a produção de RNA mensageiro e, consequentemente, a produção de proteínas. Perfeito. Com relação ao núcleo celular, assinale o que for correto. Vamos lá. Primeiro, os nucléolos são organelas presentes no núcleo e são delimitadas por uma bicamada lipídica. Olha, gente, não é por nada. Toda vez que eu vou passar para vocês, ou seja, no EAD, ou seja, no quadro, quando eu vou fazer, inclusive, no quadro, eu falo, pessoal, não pinta essa estrutura aqui, que é o nucleolo. Faz pontilhado. Lembra disso? Você que já teve aula comigo presencial? Não é? Eu falo, faz pontilhado. Por quê? É muito comum eles falarem que essa estrutura tem membrana, é envolta por uma membrana. O nucleolo não é envolto por membrana, ele só é um aglomerado. Beleza? Ele é um aglomerado. Tudo bem? De RNA ribossômico e proteínas. Então, esse item ele está errado. Tudo bem? Não tem membrana. Por favor, coloca ponto de exclamação aí. Você não esquece. Morra. Nervoso, né? Então, vamos lá. A maioria das células eucarióticas possui apenas um núcleo. Certo. Certo. Porém, as fibras musculares esqueléticas são multinucleadas, resultando da fusão de um grande número de células embrionárias, os mioblastos. Certa resposta ou não? Sim, pequeno gafanhoto. Certo. Então, os músculos, que são células esqueléticas, são formadas pela fusão de células, que são os mioblastos. Isso também acontece com os osteoclastos. Inclusive, os osteoclastos, que são células que participam da reabsorção óssea, não é? São células multinucleadas. Filé? Sussa? Então, certa resposta. Oi. Bora lá. 04. Na interfase, ou intérfase, o DNA celular fica organizado na forma de cromossomos compactados, altamente condensado e ativo,
proporcionando o acontecimento de eventos importantes da divisão celular, como a replicação. O que está errado nesse item? Tudo! Tudo está errado. Perfeito? Ó, primeiro, na intérfase, o DNA fica organizado na forma de cromossomo compactado? Não! São descondensados. Ativo. Perfeito. Proporcionando acontecimentos, eventos importantes da divisão celular. Cara, primeiro, na replicação, na intérfase não tem divisão celular. Beleza? Aí a replicação do DNA também não acontece na divisão celular. Ele ocorre na fase S da intérfase. Ou seja, está tudo errado. Tudo. Beleza? Tudo errado. Então tá bom. O envoltório nuclear, deixa eu apagar essa parte aqui, porque pegou embaixo, ó. O envoltório nuclear fragmenta-se e o núcleo desaparece temporariamente enquanto a célula está se dividindo, espalhando os cromossomos pelo citoplasma. Lindinho! Tá certo isso, mas isso daqui a pouco eu vou comentar na hora que vai falando de divisão celular. Mas tá certo. Beleza? Visto que a caroteca é formada por duas membranas lipoproteicas, ficou um acento aqui que não era para estar ali, contínua em toda a sua extensão, qualquer substância produzida no núcleo que deva atuar no citoplasma deve ser transferida por transporte ativo, ou seja, com gás de energia. Lindos, é assim. Primeira coisa, a membrana plasmática tem determinados pontos que ela sofre fusão. Nos pontos de fusão, elas formam os poros. Beleza? Então, e tem substâncias que realmente passam por transporte ativo e tem substância que passa por transporte passivo pela membrana. Beleza? Por exemplo, água e outros componentes ali pode entrar por transporte passivo. Tudo bem? Então está errado esse item. Joia? Filé. Ciclo celular. Lindezas, é o seguinte, olha só. O ciclo celular, ele compreende em duas etapas, a intérfase e a divisão. Nossa, ficou ridículo isso aqui, deixa eu fazer de novo. Melhorou um pouco. Ó, então, a intérfase e divisão. Meus lindos, retoma comigo. A intérfase, os cromossomos estão descondensados e a célula está metabolicamente muito ativa. Ela está produzindo proteínas, ela está fazendo tudo para se manter. E nesta fase da intérfase é onde ocorre a divisão. Esse ponto aqui é importante. Sempre eles falam assim, a duplicação do material genético, ela ocorre na mitose. Não é na mitose, é na intérfase. E tem gente que fala, eu vou marcar aqui. E marca. Na hora que você marcar, filho, você acabou de marcar e tá correto aqui, ó. A duplicação acontece na mitose, vai pegar fogo na sua mão. Beleza? Eita, professor nervoso. Ó, então, por favor, a duplicação, ela acontece na intérfase. E aqui nós temos a divisão celular. A divisão celular, ela tem duas etapas. A citocinese, que é a divisão do citoplasma, e nós temos a cariocinese, que é a divisão do núcleo. Cariocinese, divisão do núcleo. Perfeito? Cariocinese, divisão do núcleo, citocinese, divisão do citoplasma. Muitos autores consideram a citocinese, a cariocinese, a mitose ou a meiose. Mas tem autor que chama mitose de tudo, cariocinese e citocinese junto. Tudo bem? Aí chama de fase mitótica, que é a fase de divisão que eu coloquei aqui para vocês. Tudo bem? Lembrando comigo, a citocinese, ela tem tipos. Ou é centrípeta ou é centrífuga. A cariocinese, que é a divisão do núcleo, ela tem fases. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Rapidamente comigo aqui. Na prófase, condensação os principais eventos, tá? Condensação dos cromossomos
consequentemente, desaparecimento do nucleolo, organização das fibras do fuso e fragmentação da carioteca, ou desaparecimento da carioteca. Beleza? Os cromossomos agora vão para o meio da célula, estão livres, vão para o meio da célula. Aí são capturados pelas fibras do fuso, aí vem a metáfase. Na metáfase ocorre a formação da placa metafásica. Na anáfase, ana quer dizer separação. Se for mitose, ocorre a separação das cromátides irmãs. Se for na meiose 1, anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos. Isso é importante, eu falei isso já na aula. Tá? Aí eu falo para vocês também, em relação aqui, à telófase. Se você sabe o que aconteceu na prófase, a telófase é o que aconteceu ao contrário. Então aí você tem descondensação dos cromossomos, reaparecimento dos nucleolos, desorganização das fibras do fuso e, por fim, reorganização da carioteca. Perfeito? Joia? Então tá bom. Vamos às questões. A figura apresenta uma célula em uma fase de certa divisão celular. Ele colocou aqui de certa divisão celular. Ó. Supondo que essa divisão celular se concretize, quantas células podem se afirmar... Supondo que essa divisão celular se concretize, gerando células filhas, pode-se afirmar que... Bom, primeira coisa. Apareceu o desenho, vocês acham que é coisa do cão, né? Vocês acham que é coisa já... Nossa, que coisa difícil. Parou, presta atenção. Primeira coisa. Forma simples. Na mitose, uma célula origina duas, com o mesmo número de cromossomos. Na meiose, uma célula origina 4, com a metade do número dos cromossomos. Meiose 1 é importantíssima. A meiose 2 é igual à mitose. Quando você olha essa estrutura aqui, por exemplo, você olhou essa estrutura aqui. Deixa eu pegar aqui outra cor. Você olhou esse desenho. Tudo bem? Você consegue perceber que eu tenho aqui 2 cromossomos homólogos e 2 cromossomos homólogos? Em qual divisão celular que ocorre emparelhamento dos cromossomos homólogos? É na meiose. É lá na prófase 1. Se você olhar aqui, olha só, aqui vai ser o local onde ocorreu ou vai ocorrer o crossing over. Ó. É aqui, ó. Entendeu? Então, se você viu 2 cromossomos homólogos juntinho, essa divisão só pode ser o quê? Meiose. Só pode ser meiose. Quais são as etapas da meiose 1 mesmo, só para a gente relembrar aqui? Quais são? Vamos lá, então. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, que é onde ocorre o crossing over. Diplóteno e diacinese. Grava isso, volta na aula, qualquer coisa para dar uma olhadinha. Tá? Então, agora, vamos para os itens. Aqui nós temos, serão originadas 4 células filhas, deixa eu pegar outra cor de caneta aqui, ó. Serão originadas 4 células filhas geneticamente idênticas? Não. Por quê? Eu vou gerar 4 células com a metade do número dos cromossomos. Não é idêntica à célula-mãe. Tudo bem? E outra, 2 terão células com crossing, não é? E 2 sem crossing, ou seja, serão parentais e serão recombinadas. Cada célula filha terá 4 cromossomos diferentes, não é? Na verdade, cada célula, porque aqui você tem uma célula 2N igual a 4. Beleza? 2N, se for uma célula aqui, é 2N igual a 4. Por quê? 2N igual a 4, porque eu tenho 1 cromossomo, 2 cromossomos, 3 cromossomos, 4 cromossomos. Então, lá eu terei 4 células com 2 cromossomos diferentes. Ou seja, vai ser uma célula N igual a 2. Então, está errado. Cada célula filha terá 2 cromossomos diferentes. Letra C de coração. Então, está correta. Joia? Filé. Agora vamos ver por que as outras estão erradas. Serão originadas 2 células filhas. Já está errado aqui, ó. Que não são 2.
Não são 2, são 4. A divisão ocorreu em uma célula somática. Não, aqui a divisão ela ocorreu em uma célula reprodutiva. Tudo bem? Próxima. Vamos lá, então. Essa célula, esse tipo de questão, os alunos erram por bobeira, tá? Mas vamos aqui, devagar. Em uma célula somática, com 8 cromossomos durante a fase G1. Que é na intérfase. Então, quer dizer, essa célula é uma célula 2N igual a 8. Da intérfase, ao entrar em divisão mitótica, apresentará na metáfase, aqui, X cromossomos metafásicos com... Beleza. Primeiro, vamos retomar isso aqui? Isso aqui é na G1. Quantos cromossomos eu tenho aqui, pequeno gafanhoto? Quantos cromossomos eu tenho aqui? Eu tenho... Deixa eu pegar outra cor. Eu tenho 2 cromossomos. Perfeito? Só que aqui eles estão simples. Cromossomos simples. Ao passar pela fase S, quantos cromossomos eu tenho? Professor, 4. Dou-lhe um tapa. Você continua com 2 cromossomos. Porém, agora eles estão duplicados. Olha só. Eles estão duplicados. Eu tenho uma cromátide aqui e outra cromátide aqui. Então, eu tenho 2 cromossomos aqui. 2. Aqui, eu tenho 2 cromossomos. Só que eles estão duplicados. Aqui, eu tenho 2 cromossomos. Quantas cromátides? 2 cromátides. Aqui, eu tenho 2 cromossomos. Quantas cromátides? 1, 2, 3, 4 cromátides. Perfeito? Então, é só você lembrar disso. Não interessa quantos cromossomos ele vai fazer. É só você multiplicar depois. Beleza? Então, é essa a ideia. Deixa eu apagar aqui. Essa é a ideia. Então, você tem que pensar o seguinte. Na fase S, ocorre a duplicação do cromossomo. Então, mas duplicou as cromátides. Então, continua com o mesmo número de cromossomos. Só duplicaram as cromátides. Perfeito? Joia? Olha lá, então. Então, em uma célula, vamos continuar aqui, uma célula somática, com 8 cromossomos durante a fase G1 da intérfase, ou interfase, ao entrar em divisão mitótica, apresentará na metáfase 8 cromossomos metafásicos, cada um com 2 cromátides. Então, aqui a letra correta vai ser a letra D de doce. Tudo bem? Perfeito? Então, tá. Nos seres humanos, as células do duodeno apresentam por uma divisão celular tem um ciclo celular de 24 horas. Beleza? A maior parte dela passada em interfase, sendo de 9 a 11 horas em G1, de 8 a 10 horas em S, de 4 a 5 horas em G2. O período de divisão celular ocorre em um intervalo de 30 minutos. É rapidão a divisão. Beleza? Em 30 minutos. A 1 hora. Sobre o ciclo celular das células duodenais, ou seja, duodeno. Professor, eu não lembro o que é duodeno. Duodeno é a porção inicial do intestino. Perfeito? Você tem lá, começa aqui, boca, faringe, esôfago, estômago, duodeno, jejuno, ilho e intestino grosso. Perfeito? Então tá, as células do intestino. Vamos lá então, em relação a 0,1. As células do duodeno são somáticas, portanto sofrem divisão meiótica. Ai meu Deus, como cai isso? Meus amores, a divisão meiose nos animais ela acontece apenas na formação dos gametas. A meiose dos animais é uma meiose gamética. Então está errada, é mentira da barata.
É mentira da barata, quem perdeu pra relaxar. Ó, isso é música de Niná, quem não conhece, vai lá e procura no YouTube. Durante o período de interfase, os filamentos cromossômicos permanecem descondensados? Sim, sendo chamados de cromatina. 04. Durante o período S, ocorre a síntese de DNA e a duplicação dos cromossômicos. Dos cromossomos? Perfeito, pequeno gafanhoto. Certa resposta. No início da divisão, na prófase, ocorre a condensação dos cromossomos e a formação do fuso cromático. Sim! Se você quiser complementar, ocorre ainda a formação dos tubos das fibras do fuso, beleza? E ocorre a desagregação da carioteca. Aí ficaria completão. 16. Os cromossomos ligam-se ao fuso durante a metáfase e se separam durante a anáfase. Pessoal, então, ó, em relação aos cromossomos que ele está falando. Ó. Os cromossomos ligam-se ao fuso durante a metáfase e separam durante a anáfase? Sim, porque daí ele se uniu e aí depois ele se separa, formando, separando as cromátides, levando cada uma para um polo da célula. Sussa! Cara, essa questão foi bem tranquila, eu coloquei ela por quê? Definiçõezinhas. Perfeito? Definiçõezinhas. Mas, por favor, é muito comum o aluno perder gente falando que a duplicação acontece na divisão. Mas muitos alunos perdem. Não é um, não é dois. É muitos. Então, fique esperto nisso, tá bom? Aí, na hora da prova, você vai lembrar do professor. O que você vai fazer? Podem comentar. Aceita de bom coração. Mano, quando cai esse gráfico, neguinho já fica, ai meu Deus, e agora? Dou-lhe um tapa. Respira, olha bem para a questão, calma, calma. Beleza? A resposta está toda no gráfico. Vem comigo. C, 2C, 4C. Isso aqui está relacionado ao número de cromossomos que eu tenho, ou na verdade, aqui na verdade, o número de cromátides. 2C quer dizer que eu tenho os dois homólogos com dois cromátides, ou seja, não está em duplicação. Aqui, 4C é porque eu tenho dois cromossomos e 4 cromátides. Então, quer dizer o seguinte, vamos lá, olha só. Aqui, esta etapa, eu tenho duas cromátides. Essa etapa é a etapa G, beleza? Quando você analisar isso daqui, então, eu tenho duas cromátides. Quando elas passam pela duplicação do DNA, eu passo a ter um aumento na quantidade. Olha só, aqui duas, houve um aumento na quantidade de DNA. Tudo bem? E que se manteve nessa região. Então, se você olhar no desenho aqui de baixo, ó, após a duplicação de duas cromátides, passei para 4, porque agora eu tenho dois cromossomos duplicados. Agora, vai acontecer, porque esse gráfico, ele está assim, ó, quantidade de DNA e aqui pelo tempo. Tudo bem? Quantidade de DNA e o tempo. Aqui caiu a quantidade de DNA. Então, quer dizer que passou pela anáfase. Então, houve a separação dos cromossomos homólogos na meiose 1. Então, aquilo ali faz parte da meiose 1. Tudo bem? Agora, aqui o número se manteve e agora cai de novo. Quer dizer, passou pela meiose 2. E se formou, então, 4 células diferentes, não é? 4 células com a metade do número dos cromossomos. Perfeito? Então, agora, quando a gente olha isto daqui, em relação à quantidade de DNA, por favor, presta atenção em uma coisa. Quais são as etapas que estão acontecendo aqui? Se você viu que o aumento da quantidade de DNA, deixa eu pegar o amarelo mesmo, ó, da quantidade de DNA aconteceu aqui, quer dizer que essa fase é a fase S. Se você se lembra bem, antes da S eu tenho a G1 e depois da S eu tenho a G2. Perfeito? Agora, olhando para o gráfico,
Sempre quando tiver essa queda aqui, é anáfase. Você olhou a queda, é anáfase. Então, quer dizer que é anáfase. Então, meus amores, quando você olha isso daqui, você olhou as quedas, você achou as anáfase. Então, quer dizer que tudo isso daqui não pode ser intérfase. Não é tudo isso aqui que é intérfase. Porque se isso daqui é anáfase... Deixa eu trocar de cor. Ó, se isso daqui é anáfase e isso daqui também é anáfase, isso que eu fiz aqui em amarelo, tudo isso não pode ser G2. Então, ali nós temos o seguinte, a intérfase ela vai até um pedaço desse tempo 2 e 3, e depois daqui para cá começa a meiose. Beleza? Então, a intérfase ela vai de G1, S e G2. Ela vai até um espaço desse tempo 3. Então, você vai pegar aqui, ó, aqui é a 2, não é? Que é a segunda intérfase. Então, quer dizer que tudo isso daqui é meiose. Então, a meiose, ela começa aqui nesse tempo aqui. Aqui, por exemplo, seria, nesse espaço, eu teria prófase, metáfase. Aí vem aqui anáfase. Aí vem aqui nesse pedacinho telófase. Aí aqui acabou meiose 1. Aí começa prófase 2, metáfase 2, opa, anáfase 2. E aqui, mais ou menos, até aqui, mais ou menos, ó, você vai ter a telófase 2. Aqui já entraria, ó, deixa eu trocar de cor de caneta, ó, aqui, por exemplo, já entraria G1 novamente. Perfeito? Então, é só você saber analisar esse gráfico. Ficou claro, gente? Qualquer coisa, volta o vídeo, olha novamente, tá bom? Então, tá. Agora, com base no gráfico, pode-se afirmar que, olha só, a meiose se inicia no tempo 3? A meiose se inicia aqui? No tempo 3? Não, aqui já é anáfase. Beleza? Então, está errado. Letra B. A replicação do DNA na fase S da intérfase tem início no tempo 0. Não, o tempo 0 é G1. Então, está errado. A duplicação ela acontece aqui, ó, nesse ponto. Tudo bem? Entre o tempo 5 e 6, que é esse aqui, ocorre a separação dos cromossomos homólogos? Não, é a anáfase 2. Se é a anáfase 2, aconteceu separação das cromátides irmãs. Tudo bem? No tempo 5, a célula apresenta uma quantidade duplicada de cromossomos. Na verdade, no tempo 5, você tem os cromossomos pela metade. Você já tem N. Na verdade, daqui para frente, ó, a célula já vai ser N, porque o número 2N para N passa na anáfase 1. Aí aqui, ó, no tempo 2, antes do 3, ó, no tempo 2, aqui, antes do 3, ocorre a permuta ou crossing over entre os cromossomos homólogos. Por que no tempo 2, antes do 3? Porque no 3 vai começar a S, não é? Desculpa, a anáfase, não é? Então, o crossing over aconteceu aqui na prófase 1. Então, a letra E de elefantinho pimpão está correta. Perfeito? Assim nós fechamos mais uma aula de resolução de exercício. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até mais.